Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O técnico Ramon Dias sabe muito bem que terá que se revirar junto à sua comissão técnica para que assim consiga escalar um Vasco que possa ser competitivo contra a equipe do Botafogo, mais um clássico, esse o segundo da semana, logo após o movimentado primeiro clássico que o Vasco teve nesta semana contra a equipe do Fluminense. O técnico vai ter que se revirar justamente devido à suspensão de dois jogadores que ele tem como titular na sua defesa. João Vitor e Medel receberam cartões e assim estarão desfalcando o Vasco nessa partida contra a equipe do Botafogo. O técnico terá que montar o time baseado em outras peças e não poderá contar com esses dois atletas presentes em campo. É evidente também que a ausência dessa dupla deixa uma lacuna bem significativa. São dois jogadores de boa qualidade que são titulares no Vasco e que têm ajudado bastante nos jogos que estão atuando neste início de temporada. Os atletas são peças-chave importantes e que se tornaram titulares. Medel há bastante tempo em relação a João Vitor, que chegou um pouco depois. A estruturação defensiva do Vasco terá que ser bastante bem feita também para esse jogo, utilizando das peças que o Vasco tem disponível em campo. Assim, em relação ao time titular, o time do Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Maicon, Léo e Lucas Piton na defesa. No meio de campo, Zé Gabriel, Galdames e Payet. No ataque, Verrete e David devem fazer a dupla de ataque na busca por trazer dificuldades à defesa do Botafogo e voltar a vencer no Campeonato Carioca. O Vasco, que neste momento está fora da zona de classificação para a próxima fase, necessita voltar a vencer logo para que consiga carimbar a sua passagem para a semifinal do Campeonato Carioca. É necessário e bem importante que o Vasco esteja presente nas fases finais do Campeonato Estadual. Você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre essa equipe? Comenta aqui abaixo a sua opinião referente a esse time que deve ir a campo com 3 zagueiros novamente para buscar fazer o Vasco vencer mais um clássico, o primeiro, quem sabe, na temporada. Um dos jogadores, inclusive, que estará como titular nessa equipe do Vasco é Paulo Henrique, lateral direito, que tem cada vez mais firmado o seu papel como jogador titular no time do Vasco, tem conquistado cada vez mais a torcida com o seu destaque desde a finalização da temporada do ano passado. O jogador começou a sua trajetória no Vasco em 2023, marcado por um crescimento bem constante, em especial após o segundo semestre da temporada de 2023. Na temporada passada, o jogador esteve demonstrando seu valor rapidamente, ganhou reconhecimento e confiança da equipe técnica e também da torcida vascaína. Ao longo do ano passado, Paulo Henrique mostrou rapidamente que poderia ser capaz de conquistar o seu espaço e contribuir com o Vasco de forma significativa para o desempenho, e assim justamente fez. O atleta esteve na reta final da temporada, se destacando muito e consolidando sua posição, ainda se aproximando do status de titular, assim como iniciou a temporada de 2024, um ano que ele inicia com ainda mais moral e confiança, agora como titular, e fazendo com que sua consistência e evolução ao longo do último ano pudessem fazer com que ele estivesse presente nessa posição dentro do time inicial do Vasco. O jogador, inclusive, não apenas garantiu a sua permanência como titular no Vasco, mas também aumentou a distância em relação ao seu principal concorrente, Puma Rodrigues, na posição de lateral direito. Se por um lado o Paulo Henrique estará em campo, quem não estará dessa vez para fazer a sua estreia será Sforza,
jogador que foi contratado pelo Vasco recentemente e chegou ao Rio de Janeiro, mas que não foi inscrito a tempo no Campeonato Carioca e assim não estará presente no time do Vasco para esse compromisso, o clássico que acontece contra a equipe do Botafogo por mais uma rodada do Campeonato Carioca de 2024. Um jogador que já ganhou muita recorrência ao ser especulado no Vasco é Eduardo Vargas, jogador que novamente voltou à pauta após algumas especulações envolvendo o Vasco e uma possível procura novamente por esse atleta que pertence ao Atlético Mineiro, mas que não tem tanta projeção para estar atuando de uma maneira tão frequente durante esse ano de 2024. O atleta inclusive já foi especulado em algumas outras equipes do futebol brasileiro para uma possível transferência e mudar assim de clube durante este período inicial do ano de 2024. Um dos principais motivos que inclusive envolvem mais essa especulação é tendo em vista que o Vasco ainda procura por jogadores que possam estar agregando valor ao seu ataque. Atualmente, a diretoria, a torcida e toda a comissão técnica ainda entendem que a posição de ataque é algo que o Vasco realmente necessita estar realizando alguns esforços para realizar contratações neste momento antes do início do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. No entanto, a negociação em relação a esse atleta foi prontamente respondida pelo próprio agente do jogador, que fez questão de deixar claro que até o momento não recebeu nenhum tipo de contato de forma oficial do Vasco. Isso também levanta a questão em relação ao progresso real de possíveis conversações e se há realmente um interesse do Vasco em fazer um negócio por uma contratação de Eduardo Vargas, um jogador muito experiente que atua no futebol brasileiro já há um determinado tempo. Passou em uma primeira passagem pelo Grêmio e depois pelo Atlético Mineiro, um jogador já muito experiente e que inclusive Medel conhece muito bem e já esteve dividindo seleção chilena com esse atacante. Mas você, torcedor vascaíno, como tem avaliado as participações do Vasco na busca por um atacante? Comente aqui abaixo a sua opinião. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.